Bom, então vamos aqui à nossa revisão. Está aqui o sangue, né? Só que a gente costuma ver o sangue como um líquido vermelho. Porém, quando a gente analisa o sangue microscopicamente, né, a gente vê que o sangue é formado por duas partes. Essa vermelhinha aqui é onde ficam os elementos figurados, ou seja, as células, glóbulos vermelhos, olha aqui, boa parte é glóbulo vermelho, e só essa tirinha aqui, ó, glóbulo branco, certo? Então, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas que estão dissolvidas aqui, a gente não vê, formam os elementos figurados do sangue, ou seja, a parte sólida. E aí o sangue, ó, tem outra parte, que é uma parte líquida, certo? Que é o maior volume do sangue, a parte líquida, ó, 60% é o chamado plasma, tá certo? Se a gente coloca então essa amostra no microscópio, a gente vai ver essa partezinha amarelada, digamos aqui, é o plasma, é a parte líquida, e aqui essas figurinhas aqui são os elementos figurados, são as células que formam o sangue, ó, glóbulos vermelhos, que são as hemácias, glóbulos brancos, que são os leucócitos, certo? Glóbulo branco, glóbulo branco, glóbulo branco, um grande glóbulo branco aqui, e uns pequenos fragmentozinhos que aparecem aqui, ó, onde a setinha do cursor está apontando, isso daqui é para serem as plaquetas, tá certo? Então o sangue, ó, basicamente é composto por duas partes, a parte líquida que é o plasma, e aí está dissolvido, misturado várias outras substâncias, junto à água, sais minerais, hormônios, vitaminas, proteínas, e por aí vai. E a parte sólida, sólida porque é formada pelas células, essa parte aqui menor, os 40%, são os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Lembrar que glóbulos brancos também podem ser chamados de leucócitos, né? E glóbulos vermelhos podem ser chamados de hemácias. Tá ok? O que é que nós temos mais aqui? Olha aqui o sangue. Quando a gente olha para o sangue, por que o sangue ele é vermelho? Vamos já entender o porquê. Pelo seguinte, ó, das células que compõem o sangue, dá para ver aqui de cara quem é que aparece aí em maior quantidade. É glóbulo branco? É plaqueta? Ou são os glóbulos vermelhos, as hemácias? Né? A gente percebe que são as hemácias. Então, das células que formam o sangue, dos três tipos de células aí que formam o sangue, plaquetas, leucócitos e hemácias, dá para matar a charada. Certamente a célula que aparece em maior quantidade são as hemácias, elas são vermelhinhas, e como elas representam as células que aparecem no sangue em maior quantidade, ela faz com que o sangue fique vermelho. E aqui é uma outra imagem, para a gente ver o formato da hemácia. Ó. A hemácia ela é esférica, só que ela é bicôncava, ou seja, ela tem uma concavidade. Ó. Ela é afundadazinha aqui em cima e afundadazinha por baixo. Né? Mas ela é esférica, tem essa concavidade em cima e embaixo. Tem duas concavidades, por isso que a gente chama duas bicôncava. Esta célula aqui, ó, você está vendo que ela não é vermelha. Então, se ela não é vermelha, ela não é um glóbulo vermelho. Se ela não é um glóbulo vermelho, ela não é uma hemácia. Ela é um glóbulo branco, ela é um leucócito. Tá certo? E um detalhezinho importante aí das hemácias. Olha, a hemácia ela é vermelha. Por que ela é vermelha? Porque ela é rica nessa estrutura que tem aqui dentro, que forma uma proteína chamada de hemoglobina. Né? Então, ó, esse emaranhado aqui de coisas são proteínas e o conjunto dessas proteínas é chamado de hemoglobina. E aí lembrar logo, ó, da função da hemácia. A função da hemácia é transportar oxigênio, transportar gás carbônico, ou seja, transportar os gases. E por que ela transporta os gases? Justamente porque ela tem essa tal da hemoglobina. E aí, tendo a hemoglobina, você está vendo que tem essas peçazinhas aqui, que parece um botãozinho, é aqui que o oxigênio se liga. Então, como a hemoglobina, ó, cada hemoglobina se liga a 4 moléculas de oxigênio. Né? Então, como a hemácia é cheia de hemoglobina e a hemoglobina se liga ao oxigênio, a hemácia, a principal função dela, né, da hemácia dos glóbulos vermelhos, é transportar o oxigênio. Tanto é que, inclusive, tem uma doença que se a pessoa tiver uma quantidade pequena de hemácia, a hemoglobina dessa pessoa tiver pequena, certamente ela pode ter um problema que é a anemia. E um dos sintomas da anemia é justamente a fraqueza, é justamente o cansaço. Por quê? Porque o oxigênio é importante para a gente produzir energia, né? O nosso corpo gera energia. Então, se tiver menos hemoglobina, menos oxigênio transportado, aí a pessoa pode desenvolver uma doença chamada anemia.
E por que se diz que a anemia é pela falta de ferro? Ó? Porque cada botãozinho desse aqui da hemoglobina, ele precisa do ferro, e tendo o ferro aqui é que ele consegue se ligar ao oxigênio. Então, se eu tenho ferro, eu tenho uma hemoglobina que consegue carregar o oxigênio e eu não vou ter anemia, não vou ter aquela sensação de fraqueza. Então, lembrar, ó, hemácias, a principal função delas é transportar o oxigênio, transportar o gás carbônico, então transportar os gases, tá ok?